Bom dia, salve, salve pessoal, começando aqui a nossa 12ª live, 11º capítulo do livro This is Marketing. Hoje a gente vai falar sobre status, dominância e associação. O que isso significa na nossa comunicação de marketing, por que isso é importante, é isso que a gente vai ver nos próximos minutos. Talvez os mais atenciosos já perceberam que hoje vai ser uma live com estrutura diferente. E o motivo dessa mudança, o motivo dessa estrutura, é porque eu acho que a gente está já num ponto certo para testar um novo modelo. Como vocês sabem, quem me acompanha desde o começo, sabe que as lives são um teste, né? As lives estão sendo testadas a todo momento, em várias circunstâncias, mas hoje chegou o momento de eu testar uma nova estrutura. A minha intenção com isso é deixar a live mais curta, mais direto ao ponto, pegar só o cerne, só o núcleo do que é mais valioso do capítulo e trazer para vocês, certo? Então, capítulo 11, status, dominância e associação. A gente vem mais uma vez estudando aí nesse capítulo o que isso significa para as pessoas que a gente quer servir. A gente continua com essa pergunta, né? Que aquela primeira pergunta, ela continua sendo a central até o capítulo 11 e eu acho que isso vai começar a mudar no capítulo seguinte que eu vou falar no final, mas a nossa pergunta é: quem você consegue servir? Quem você pode servir? Quem são as pessoas, o grupo, a tribo, o menor mercado viável que você consegue trabalhar, né? Que você consegue oferecer valor? Bom dia, Cássio, bom dia, Viviane, entrando aí já. Então vamos direto ao ponto. Agora essa live vai ser mais curta, então hoje a gente fala sobre status. A gente começa falando sobre status. A gente já falou um pouco nas lives anteriores, mas hoje o SES, nesse capítulo, o SES ele traz um pouco mais de aprofundação e ele diz que o status move praticamente tudo o que a gente faz. Ele move praticamente todas as nossas decisões. Então, a nossa percepção de status, como a gente está inserido em grupos, né? A nossa percepção de status na sociedade, da gente e das outras pessoas, molda todas as nossas decisões. Então, isso por si só já valeu a sua live. Se você carregar isso para o seu dia a dia, para a sua prática, você já pode tirar valor desse capítulo, dessa live. É o saber que todas as pessoas se movem através do status, né? Tomam as decisões a partir de status, da sua percepção de status na sociedade, e quase sempre, né, elas não percebem isso explicitamente, né? Isso é algo do inconsciente de todo mundo, né? De mim, de você, de todas as pessoas, das pessoas que você quer servir. Então aí o que o SES fala sobre status é que essa força que move a gente, né, que é o status, ela geralmente está entre dois pontos, né? Ela tem duas diferenças. Ou nós queremos mudar o status, o nosso status, ou nós queremos manter o status. Isso é fantástico. Por quê? Porque ou a gente tem poucas opções, então, né, como profissional de marketing. Ou a gente vai fazer com que as pessoas aumentem ou diminuem seu status, ou a gente vai fazer com que as pessoas mantenham seu status. Então isso, na hora da gente se comunicar, quando a gente definir o que faz mais sentido para as pessoas que a gente consegue servir, vai ressoar muito mais forte nelas, né? Vai fazer muito mais sentido quando a gente perceber qual é a percepção de status que elas querem. Elas querem mudar de status, elas querem diminuir status ou elas querem manter o status. 3 opções. Então, e aí o que o SES cita, que puta, foi muito legal pra mim, o ponto alto desse capítulo talvez foi ele ter falado da primeira cena do filme Poderoso Chefão, né? O primeiro filme do Poderoso Chefão. Eu imagino que muitos de vocês que estão assistindo já viram a primeira cena, mas eu imagino que vocês não viram o Poderoso Chefão, sei lá, há uma semana atrás, né? Há pouco tempo. Por isso eu recomendo que você vá no YouTube e digite lá a primeira cena Poderoso Chefão. É muito, muito, muito foda. E o SES lembra dessa cena aqui nesse capítulo. Ali é um exemplo claro de como o status funciona, né? Porque começa com o Don Corleone escutando, né, um conhecido dele chegando lá e pedindo um favor para ele. Mas a forma como ele pede o favor ofende o Don Corleone. Por quê? Porque ele é o topo da cadeia alimentar, cara. O Don Corleone, ele está no status de dominância. E aí a gente vai ver isso daqui a pouco. Então, toda a cena se desenvolve numa dinâmica de status, né? De como isso muda o status, como uma pessoa de status abaixo começa a
a irritar um status acima, e a gente consegue ver toda essa dinâmica, tipo, a cada segundo, a cada minuto, muito bem dirigido, porque é um puta de um filme, né? Então vai lá, assiste a primeira cena do primeiro filme do Poderoso Chefão, que você já vai pegar as nuances do status e como isso muda de cenário para cenário. E aí um outro exemplo que ele dá é também de uma tribo lá no Quênia ou na Tanzânia, que essa tribo tem um costume de mandar jovens, né, homens jovens assim, adolescentes, irem caçar um leão para mostrar, para causar um efeito de status ali na sociedade, né? Para mostrar que ele pode fazer as coisas, que ele tem força, que ele tem inteligência e tudo mais. E aí ele conta o que uma pesquisadora fez para evitar que isso acontecesse, né? Porque ele diz, pô, isso está enraizado na cultura dessa tribo, mas os leões, eles estavam morrendo, né? Tipo, a população de leão estava diminuindo muito. Então, o que foi feito para mudar isso? Ele percebeu que, assim como nas lives anteriores a gente falou da broca e do buraco, quem está acompanhando vai lembrar, a mesma coisa serviria para o fato de caçar o leão. Caçar o leão não era o objetivo final da parada, sabe? Não era o objetivo final. Aí, ó, o Rodrigo está dando os likes. Vai deixando o like aí, galera, que ajuda a gente a distribuir organicamente. Até esqueci de falar. Mas a tribo, ela não fazia a caça do leão pela caça do leão. Ela fazia pela sensação de status, pela emoção que aquilo causava na cultura, né, pela projeção do jovem adulto ali, do homem jovem, né, perante a tribo. Então, o que a transformação que essa pesquisadora fez? Em vez de fazer com que eles caçassem o leão, ela conseguiu trabalhar de uma maneira que o que ficou, a nova cultura foi proteger os leões, né? Então a tribo passou a proteger os leões, começar a registrar os leões, dar nome aos leões. Isso mudou completamente a cultura da tribo, e o status, né, aquela ideia de força, de inteligência, de destreza de lidar com animais, ele se manteve. Só que assim o leão ele não precisava morrer, né? Pelo contrário, eles se tornaram os protetores de leões, o que, porra, é foda pra caralho do mesmo, né? Talvez até mais foda do que caçar o leão. Então, esses dois exemplos sobre status, né, a percepção de status na sociedade, que é o que ele exemplifica para mostrar que a gente tem essas opções, ou muda o status ou mantém o status, né? Protege o status. Então, no caso, Poderoso Chefão estava protegendo o seu próprio status. Você vai ver a cena, como que o Don Corleone protege o próprio status. E esse exemplo da tribo Maasai, se eu estou falando certo, a tribo Maasai é de mudar status, né? Então, aí o César diz que o erro número 1 é achar que todo mundo quer aumentar o seu status, né? Como eu disse, né, no início, nem sempre é assim, nem sempre as pessoas querem aumentar o seu status. Às vezes elas querem mudar, manter o status, proteger o status que elas já têm por comodidade, enfim, várias circunstâncias. E o erro número 2 é achar que ninguém quer diminuir o seu status. Isso eu achei fantástico, foi algo assim que ele não aprofundou tanto, mas em algumas situações você pode querer diminuir o seu status para que você não fique tão evidente assim. E é claro que essa questão de status, ela é dinâmica na vida das pessoas. Você nunca tem a mesma percepção de status e as pessoas em cima de você em todas as situações. Isso vai mudando na dinâmica, né? Por exemplo, eu tenho um status dentro da minha casa, eu tenho um status diferente quando eu vou na academia. Ou, sei lá, quando eu vou conversar com meus amigos num bar, por exemplo. São dinâmicas de status diferentes. Então, nem sempre você quer aumentar ou manter o status. Às vezes você quer diminuir o status para não ficar tão evidente. E aí, já para finalizar a nossa live curta, felizmente, ó, vai bater 10 minutos. Associação e dominância são formas diferentes de medir status, né? Como vem o nome do capítulo, status, associação e dominância, associação e dominância são formas de medir o seu status. Aí o que o SES diz é que geralmente você tem essas duas opções. Ou você trabalha, as pessoas se enxergam de uma maneira como dominar o ambiente, né? Uma sensação de status, de dominar ali a cadeia alimentar, vamos dizer assim, ou de associação, né? Que você quer fazer parte daquele grupo, é muito mais pertencimento e não domínio ali, controle, liderança.
E aí ele diz que é importante a gente enxergar como os nossos clientes, o nosso público-alvo, as pessoas que a gente quer servir, veem o mundo, né, no contexto do nosso negócio, né, como eu disse, esse contexto ele muda de lugar para lugar, mas é importante a gente saber, né, o que os clientes, aí, o nosso público-alvo, ele está sentindo ou ele quer sentir, como ele percebe isso, como ele está enxergando o mundo, né, o que ele está medindo na relação de status. E aí tem uma pergunta, duas perguntas na verdade, que o SES fala, que mostra claramente esse lance de associação e dominância. Dominância é você perguntar quem come primeiro, certo? Dominância é se perguntar quem come primeiro, e associação é se perguntar quem está sentado ao lado do imperador. Essas duas perguntas já definem o core de associação e dominância. Então você tem que fazer a reflexão de ver, as pessoas que eu quero servir, né, nesse contexto aqui do meu nicho, do meu mercado, da minha proposta de valor, qual pergunta eles estão se fazendo? Eles estão perguntando quem está comendo ao lado do imperador, né, quem está sentado ao lado do imperador e elas querem estar ao lado do imperador, ou elas querem ser o imperador que come primeiro? Então, associação ou dominância, achei fantástico. Para finalizar nossa live mais rápida nessa nova estrutura, nesse novo modelo, vamos lá, para fechar com uma citação do capítulo, abre aspas. A forma como você vê o mundo não é nem de perto tão importante quanto a forma de ver o mundo daqueles que você quer servir. Como vimos, a visão de mundo deles é sempre mais forte do que a história que você escolhe contar. As pessoas que queremos servir têm um barulho na cabeça diferente do barulho na sua cabeça, na nossa cabeça. E assim, galera, a gente fecha o capítulo, a gente fecha a live, uma live mais curta com uma estrutura diferente. Quem tem acompanhado já viu outras lives, por favor, deixa o feedback aí e me fala qual ficou melhor. A minha ideia é seguir nesse modelo até o final agora, a gente está mais ou menos na metade do livro. E o motivo de eu estar fazendo as lives, né, aquele pitch clássico, é porque eu percebi que quando eu morrer eu quero ser lembrado como um profissional que dominava teoria e prática. Então ler todos os dias é uma forma de eu tentar dominar a prática, certo? Eu leio, eu estudo, faço as minhas anotações e trago aqui o melhor do livro que eu estou lendo para você em agora poucos minutos, né? Minha tentativa é ser cada vez mais objetivo, cada vez mais direto. Faz parte da prática. O começo estava difícil, não estava conseguindo. Agora eu espero que tenha conseguido. Então, sem mais delongas, esse é o final da live. Muito obrigado por quem viu. Quem puder deixar uma curtida, deixar uma joinha, deixar um emoji aí, deixar um comentário, me ajuda a distribuir organicamente. Claro, se você acha que a live vale a pena ser distribuída para mais gente, né? Se você acha que o conteúdo é bom o suficiente. Mandar para um amigo aí mensagem privada também vai me ajudar bastante. Então, um feedback que eu gostaria de receber é o que vocês acham dessa live mais curta, certo? Muito obrigado, galera. Até amanhã. Aliás, um spoiler para a live de amanhã é que o SES vai propor, rápido, um plano de negócio melhor, a Better Business Plan. Então eu acho que ele vai começar a sair do tema de só público. Até amanhã, 9h03 da matina, certo?